as sociedades ocidentais estão rumando para o modelo totalitário hoje da China. Mas nos anos 60 e 70, se falava muito, olha, não tem perigo nenhum no comunismo, inclusive, olha só, eles estão se abrindo um pouco e nós estamos também nos tornando economias assim, mais sociais, mais focadas no social, está havendo uma convergência. O que era isso? Mecanismo de não enfrentar o inimigo totalitário. País onde as pessoas têm direitos, em tese, mas se essa pessoa é inimiga, né, da democracia, ela não tem direitos. Então, aquilo que a gente está tendo discutido aqui, que democracia é essa onde você perde os seus direitos por uma suposta crítica à democracia. Na verdade, as críticas que são feitas, a gente sabe, né, não são a democracia, são as pessoas que ocupam as famosas instituições democráticas. Mas, enfim, Lenin, falamos, né, de Lenin aqui na última live de sábado. Lenin, ele viveu a maior parte da sua vida no Ocidente, e não na Rússia. Ele, segundo Solzhenitsyn, né, conhecia o Ocidente melhor do que a Rússia, e sempre disse que os capitalistas ocidentais fariam qualquer coisa para reforçar a ideia da União Soviética. E Lenin tinha razão. E hoje é a mesma coisa também que acontece em relação à China. Os capitalistas ocidentais estão fazendo qualquer coisa, né, para, no fundo, reforçar a economia chinesa, sem se dar conta ou se dando conta, mas em função da sua cegueira estratégica e da sua cegueira de valores. Esses capitalistas ocidentais que, desde os anos 20, proporcionavam todos os meios de poder econômico, de empoderamento econômico para a União Soviética, então, recente, né, naqueles anos onde a União Soviética já estava matando de fome milhões de pessoas, a primeira fome ali na época de Lenin, ainda com a coletivização forçada na Rússia, né? Falamos um pouco isso, né, a partir do comentário ao discurso de Lenin, né, onde ele dizia, tem que acabar com, não pode ter essa coisa de camponês vendendo produto, não, né? A questão é o poder do partido, e se isso custa a vida de milhões de pessoas, problema dessas pessoas. Isso já estava acontecendo. E os capitalistas ocidentais fazendo negócio com a Rússia, então União Soviética, hoje algo semelhante com relação à China. Não está matando as pessoas fisicamente, mas está matando as pessoas mentalmente, né? Transformando as pessoas em robôs totalitarizados. E Lenin, como conhecedor do Ocidente, sabia que ia ser assim. Porque sabe, olha, a capitalista ocidental não entende e não tem valores. E isso é o que acontecia. Então, diz o Lenin, ainda citado pelo Solzhenitsyn. Não é uma citação entre aspas, então acho que ele está interpretando as falas do Lenin, mas digamos que seja uma espécie de uma citação. Então, Lenin dizendo, os capitalistas ocidentais, vão competir um com o outro, né, para nos vender os bens mais baratos e para vendê-los o mais rápido possível, né, para que enfim, a competição vai ser entre eles, né, para quem vende mais barato para os soviéticos, quem beneficia mais os soviéticos, né. Continuava Lenin, eles nos trarão tudo, eles mesmos, sem pensar no próprio futuro deles, né. E aí é que vem a frase do Lenin, quando ele diz, olha, camaradas, quando as coisas estiverem bem ruins para nós, não se preocupem, porque nós daremos a corda para a burguesia, e a burguesia se enforcará a si mesma. E aí, segundo Solzhenitsyn, um outro membro do partido que estava lá, falou assim, Lenin, mas será que nós vamos ter corda suficiente para enforcar toda a burguesia? E o Lenin responde, eles nos venderão a corda
eles mesmos. Então, essa frase é famosa, né, que os próprios capitalistas venderão aos comunistas a corda com a qual os capitalistas depois serão enforcados, o que está acontecendo hoje com o Ocidente, e não só com o Ocidente, né? Ou seja, com o Ocidente, mas não só com o Ocidente no sentido assim, as grandes lideranças, não. Entrando um pouco na nossa seara nacional, a questão da direita brasileira, né, que está comprando do Dugin, né, a corda ideológica com a qual ela própria vai se enforcar, né, porque ela está conseguindo identificar a realidade das coisas e os seus próprios interesses, onde é que eles estão. Então, isso é muito presente em tudo que tem a ver com o comunismo. Essa noção de que os poderes em sociedades democráticas, com economias de mercado, eles são estrategicamente cegos sobre o que significa o comunismo, ou sobre o que significa um projeto totalitário, né, onde a gente inclui a Rússia de hoje. Vamos falar um pouco disso aqui. Então, os poderes ocidentais não entendem os poderes totalitários e eles proporcionam aos poderes totalitários os instrumentos de poder, né, que um dia permitirão ao totalitarismo se impor nos países democráticos. Essa é uma base de relacionamento entre o democrático e o totalitário. Está um pouco na natureza das coisas, né? Mas dá para superar se as pessoas, né, começarem a pensar um pouco. Então, enfim, então depois tem toda a época depois da Segunda Guerra, quando existe uma certa agressividade na União Soviética em relação ao Ocidente, o famoso discurso do Khrushchev, dizendo nós vamos enterrar vocês, dizendo para o Ocidente. Mas o Solzhenitsyn já escreve numa época diferente, fala, agora tem a détente, né? Détente é o destendimento. Seria, então, o relaxamento de tensões, tudo aquilo que começa ali, justamente no finalzinho dos anos 60, começo dos anos 70, na época do Nixon, sobretudo, que, né, é um jeito de terminar com a guerra do Vietnã, de maneira desonrosa, como o próprio Solzhenitsyn aponta aqui, uma coisa que estava acontecendo naquele momento, né, mas desiste, né, de enfrentar o comunismo ali na Ásia do Sudeste, né, não desiste em toda a parte, mas dá uma boa relaxada, muito por influência do Kissinger, e então se cria esse clima de um relaxamento de tensões, né, de uma détente. Mas o que o Solzhenitsyn diz é que é a mesma coisa, que a détente, no fundo, faz parte do mesmo espírito agressivo, só que até mais nocivo, porque não é notado. Ao mesmo tempo em que a União Soviética dizia nós vamos enterrar vocês, o Ocidente não conseguia ver a União Soviética como a ameaça que ela era. E continuava ajudando daqui e dali. Mas, sobretudo agora, diz ele, que é détente, agora que eles não estão enxergando mesmo. Ele diz, olha, agora, nós, lá na União Soviética, nós nos tornamos mais inteligentes. Agora, perdão, eles, né? Está dizendo eles. Ou seja, os líderes soviéticos. Agora eles se tornaram mais inteligentes. Agora eles não dizem, nós vamos enterrar vocês, agora eles dizem détente. Mas ele diz, nada mudou na ideologia comunista. As metas são as mesmas que sempre foram. Mas, em vez do inábil Khrushchev, que não conseguia segurar a sua língua, agora eles dizem détente. E isso tem muito a ver com a minha experiência na diplomacia. O diplomata adora esse tipo de palavras, né? Détente, né? Entendimento, né? Criação de consenso, criação de confiança, espaço de diálogo. Tudo isso é muito prezado no mundo diplomático, o que
tá bem, como um instrumento, né? Diálogo, mas diálogo para quê? Mas essas coisas se tornam, né, no pensamento diplomático, fins em si mesmos e como se fossem bens em si mesmos. E os diplomatas, né, que só pensam nisso, acabam vivendo num mundo paralelo, né? Num mundo onde, pô, legal, que a Rússia está, né, a União Soviética, no caso, na época, está mais tranquila, vamos ficar mais tranquilo também. Eles não são tão comunistas assim, né? Nós também não somos tão capitalistas assim, talvez alguém pensasse, né? Então, falava-se muito dessa coisa da convergência dos dois tipos de sociedade naquela época. Essa convergência está acontecendo hoje, né? E não é uma convergência, na verdade, as sociedades ocidentais estão rumando para o modelo totalitário hoje da China. Mas nos anos 60 e 70, se falava muito, olha, não tem perigo nenhum no comunismo, inclusive, olha só, eles estão se abrindo um pouco e nós estamos também nos tornando economias assim, mais sociais, mais focadas no social, está havendo uma convergência. O que era isso? Pode dizer, mecanismo de não enfrentar o inimigo totalitário. Então, mas só voltando, isso sempre me impressionou, e cada vez mais essa diferença entre o mundo em que vivem os diplomatas e o mundo em que vivem as pessoas reais, né? As pessoas reais, naquele caso, estavam sujeitas às perseguições da KGB, hoje estão sujeitas a todo tipo de perseguição em diferentes regimes, né? Venezuela, por exemplo, né? Sujeitos a regimes completamente tirânicos e criminosos. E no mundo diplomático, assim, poxa, legal, olha só, o Maduro fez um gesto aqui, dá para a gente conversar. Muito importante é manter os canais de diálogo, enquanto está o totalitário lá, né, descendo o cacete. Mas os diplomatas não estão nessa linha de frente. Então, né, só para mencionar isso. Bom, ele, enfim, fala de métodos de tirania na União Soviética. Um deles continua sendo praticado hoje por países tirânicos, que é manter a família dos dissidentes como reféns. São dissidentes que conseguem sair de alguma maneira ou de outra, continuam tendo suas mãos atadas, porque as famílias ficam no país totalitário de origem. Acontece muito na China isso, e isso impede que essas pessoas se pronunciem e contem a verdade como elas poderiam. Isso é comum ainda hoje, né? Infelizmente está ficando comum também em países ditos democráticos, né? Essa coisa de cancelar as contas, né? Não só de uma pessoa que é perseguida, mas a sua família, por exemplo, perseguir a própria família. Enfim, talvez ainda não tenhamos chegado no ponto da China, mas isso, né, está sendo normalizado, né? Ou seja, um país onde as pessoas têm direitos, em tese, mas se essa pessoa é inimiga, né, da democracia, ela não tem direitos. Então, aquilo que a gente está tendo discutido aqui, que democracia é essa onde você perde os seus direitos por uma suposta crítica à democracia. Na verdade, as críticas que são feitas, a gente sabe, né, não são a democracia, são as pessoas que ocupam as famosas instituições democráticas. Mas, enfim. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento
que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui